A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe a todos os irmãos do canal do YouTube. Deus possa abençoar todos os irmãos inscritos, aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que vão se inscrever, que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Amém, meus irmãos? Estamos felizes com Jesus, graças a Deus. Posso dizer até que o Senhor me sustentou. Estamos hoje no 33 dia de campanha, meus irmãos, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui, meus irmãos, já trazer uma palavra para a nossa meditação. Palavra do alto céu, meus irmãos, que vai trazer um alerta para nossas vidas, a qual nós estamos vivendo, os tempos que nós estamos vivendo, tempo presente. Amém, meus irmãos? Livro de Gálatas, capítulo de número 3, verso número 1. Livro de Gálatas, capítulo 3, verso número 1. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar todos aí, em nome de Jesus. Estamos seguindo firme e forte com Jesus, orando e buscando a face do Senhor. Amém? Livro de Gálatas, capítulo 3, verso de número 1, que diz assim: Ó insensato Gálatas, que vos enfeitiçou, glória a Deus, ó insensato Gálatas, que vos enfeitiçou, para não obedeceres à verdade, e a vós perante os olhos do que Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Se quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabaste agora pela carne. Sereis vã em que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus, glória ao Espírito Santo. Veja aí, meus irmãos, que a palavra do Senhor Jesus nos traz esta alerta nesse momento, que muitos, meus irmãos, se começaram no Espírito, acabaram na carne, assim como foi os Gálatas. Glória a Deus, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, que aquele povo, aqueles irmãos, eles começaram, meus irmãos, no Espírito, começaram no fervor, começaram na fé, começaram na oração, começaram no jejum, começaram na perseverança, meus irmãos. Eles começaram no Espírito, mas acabaram na carne. Por que acabaram na carne, meus irmãos? O livro de Pedro começa a dizer, glória a Deus, que uma porca, depois que ela está toda limpinha, ela volta a se tornar na lama. Ou seja, meus irmãos, aqueles que muitas das vezes saem do mundo, aborrecem o pecado, aborrecem os desejos da carne, e daqui a pouco, meus irmãos, ele começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar com fé, com força, com fervor. Mas acontece, meus irmãos, que vem as lembranças do passado. Acontece, meus irmãos, que vem os prazeres, porque o diabo, ele é astuto, meus irmãos. Veja que ele enganou até essa parte dos anjos, com as suas artimanhas, com as suas agilidades satânicas. E aquele que você mais foi tentado, aquele que você mais fazia quando era do mundo, é aquele que você mais vai ser tentado. O diabo, ele vai tentando, meus irmãos, vai tentando naquele momento ali, glória a Deus, para tirar a pessoa da presença do Senhor. E é o que tem acontecido hoje, meus irmãos. O diabo tem tirado muitos da presença do Senhor. Por quê, meus irmãos? Muitos que começaram no Espírito, acabaram na carne. Muitos que começaram, meus irmãos, no fervor da oração, não aguentaram, meus irmãos, o uba-uba da saia, não aguentaram a festa, a discoteca, o baile funk, a balada, não aguentaram, meus irmãos, a cachaça, o tóxico, o cigarro, a prostituição, não aguenta, meus irmãos. Por que, meus irmãos? Glória a Deus, porque pararam de buscar a Deus, pararam de vigiar, pararam de orar, pararam de buscar a paz do Senhor. Jesus, meus irmãos, o próprio Jesus começa a dizer para os discípulos: vigiar e orar, porque na verdade a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E muitos que caíram em tentação, homens e mulheres, que outra hora eram mulher de Deus, homem de Deus, que eram em tentação, porque pararam, meus irmãos, de buscar a Deus, pararam de jejuar, pararam de ler a Bíblia, pararam de santificar, pararam de buscar a face do Senhor. E acontece isso, meus irmãos, a frieza espiritual, ela tem invadido a terra de tal forma, meus irmãos, que tem matado muitos, meus irmãos. Muitos estão ficando distantes de Deus, pelos prazeres da carne, as fascinações deste mundo. Desperta, igreja do Senhor. Não acabe na carne, mas fique em espírito.
Em espírito de oração sempre pronto, meus irmãos, para guerrear, sempre pronto para a batalha. Gideão, glória a Deus, queria vencer a batalha com 32.000 soldados. Mas Deus disse, não, Gideão, é muita gente. Glória a Deus, manda que os times dos covardes vão embora. E desceu, meus irmãos, ficou 10.000 só. 22.000 foi embora. Ficou 10.000 soldados. E o Senhor disse, Gideão, ainda há muita gente, manda esse povo descer para a água, Gideão. Aqueles que eu mandar dizer que contigo esse vai, contigo esse irá. E aqueles que eu disser, aquele que não irá, então esse não irá. Então levaram ali, meus irmãos, 10.000 homens para tomar água. Glória a Deus ali, todos com sede. Alguns deles desesperados, meus irmãos, pela água, chegaram a enfiar a cara na água. Outros, meus irmãos, colocavam a mão na água e colocavam na boca. E Deus disse, separa esses daqui. E só os que ficaram, meus irmãos, foram 300. Por quê, meus irmãos? Há muitos que estavam desesperados ali para beber e deixaram de vigiar. Há muitos que estavam desesperados ali para tomar daquela água e deixar de vigiar. E outros, meus irmãos, que estavam preparados, eles colocavam a mão na boca e colocavam a mão na água e colocavam na boca e a outra mão na espada. Esperando se viesse algum inimigo, eles estavam preparados para a batalha. E hoje, meu, o que está acontecendo é isso, meus irmãos. O pessoal está deixando de vigiar. Esquecendo, meus irmãos, glória a Deus, que o diabo é espírito. Quantas pessoas que dizem, eu vou pisar no diabo, eu chuto o diabo, eu faço isso com o diabo, faço aquilo com o diabo. Quando na verdade, meus irmãos, não está fazendo nada, porque o diabo, o demônio Satanás, meus irmãos, ele é espírito. Ele é espírito, meus irmãos. Então ele vai ali, de todas as formas, tentar fazer com que as pessoas, glória a Deus, venham provar os seus pratos. Por isso que muitos voltam para trás. Por isso que muitos, meus irmãos, não aguentam, meus irmãos. Porque pararam de vigiar, esqueceram. Glória a Deus que no culto eles pisaram no diabo. Mas lá na sua casa eles se esqueceram e continuam xingando palavrão. Continuam xingando, continuam esculambando o esposo, continuam esculambando a esposa. Continuam dando mau testemunho em casa. Aí chega na igreja, eu piso no diabo, sapateia, rodopeia, cai no poder, cai arrebatado. E chega em casa, meus irmãos, glória a Deus, se esquece de vigiar. É lá, meus irmãos, lá glória a Deus, no meio do fogo, o diabo ele não vai te enfrentar, mas ele vai te enfrentar dentro da tua casa. Ele vai te enfrentar lá dentro do seu trabalho. Ele vai te enfrentar lá na escola. Ele vai te enfrentar onde você for, na rua. Ele vai te enfrentar. Então, meus irmãos, naquela hora ali que muitas das vezes as pessoas se esquecem, quando está glória a Deus, na igreja, falando em línguas, profetizando, cheio de Deus, cheio de poder, né, meus irmãos? E aí quando termina o culto que vai embora, começa a brigar pela internet, brigar pelo sinal do Wi-Fi, brigar pelo carregador. E aí, meus irmãos, se esqueceram de vigiar, e aí nessa hora que o diabo ele vem. Glória a Deus, muitos que estão achando que estão vencendo o diabo, meus irmãos, estão sendo vencidos por ele. Por quê, meus irmãos? O diabo é espírito. Ele não vem quando você está no fervor. Ele vem quando você acaba aquele fervor. Glória a Deus, aleluia. Por isso que muitos começam o espírito e terminam na carne. Muitos começam o espírito e terminam na carne. São brigas dentro dos lares. Glória a Deus, aí vai, glória a Deus, apresentado, o diabo apresenta ali as fascinações, a cachaça, o tóxico, apresenta o cigarro, apresenta a maconha, apresenta a prostituição. E muitos que começam, meus irmãos, no espírito, acabam na carne. Por isso Pedro começou a dizer, pode a porca voltar à própria lama, o cachorro tornar o vômito. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, temos que estar em vigilância, 24 horas. Glória, veja que Paulo escreveu aos Gálatas, ô insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quem vos enfeitiçou? Você que começou no espírito, agora acabou na carne. Quantos, meus irmãos, que começaram no espírito foram enfeitiçados pelos prazeres do mundo, foram enfeitiçados pelas fascinações da terra, foram enfeitiçados pelos prazeres deste mundo de treva e acabaram, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, voltando a experimentar dos pratos que outra hora ele comia. Louvado seja Deus. Voltaram, meus irmãos, a experimentar nos pratos, meus irmãos, que outra hora ele cuspia, e agora estão comendo os pratos do diabo de novo, meus irmãos. Nós não pode ver uma mulher passar na rua com roupa curta, começa a cobiçar. Não pode ver um varão, glória a Deus, de peito de fora, começa a cobiçar o varão.
Estamos vivendo os últimos momentos, meus irmãos, na terra. O diabo está lutando o máximo para levar as almas para o abismo. E temos que estar, meus irmãos, apercebidos, glória a Deus, lutando e combatendo contra as forças espirituais das trevas. Batalha e guerreira, meus irmãos. Não volte para os desejos da carne. Não volte para os prazeres do mundo, meus irmãos. A carne luta contra o espírito contra a carne, porque ela se opõe para fazer, glória, para uma contra a outra. Como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, 16. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis com a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas. Glória a Deus, são conhecidas. Glória a Deus, aleluia. As quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleia, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Saia da carne, saia dos prazeres da terra, dos prazeres da carne, das fascinações do mundo, de treva, e volta para Jesus enquanto há tempo. Glória a Deus. E no 22 diz assim: mas se o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esqueçam de Cristo Jesus, crucificarão a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Crucifica a carne, crucifica os desejos da carne, crucifica os prazeres deste mundo de treva. Se você não crucificar a tua carne, você vai parar no abismo. Se você não vigiar, você vai perder a sua salvação. Se você não orar, não se esforçar para buscar a Deus, você pode estar correndo um grande risco de perder a sua alma. Glória a Deus, aleluia. Ah, irmão, mas eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Eu tenho muito trabalho, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho conta de luz para pagar, eu tenho que colocar comida na despensa. Glória, é verdade, não temos que trabalhar assim. Glória a Deus, aleluia. Mas trabalhar também, meus irmãos, mas viver também no Espírito. Você está trabalhando, você está em Espírito. O que você estiver fazendo, você está em Espírito. E nos momentos, meus irmãos, oportunos, que você está sem trabalhar, ou no dia que você não for trabalhar, um feriado, tira para buscar a Deus. Tira para estar em Espírito, em oração, em jejum, em temor a Deus. O Senhor está falando contigo. Saia da carne, saia dos prazeres da carne. Glória a Deus, não entra na carne, fica em Espírito. Muitos que começaram, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, muitos que começaram em Espírito estão acabando na carne. Muitos, meus irmãos, pararam de vigiar, pararam de buscar a Deus, pararam de temer o Senhor. Muitos estão voltando para os prazeres, meus irmãos, lá na lama, voltar na lama do pecado de novo, para se envolver na lama. Muitos estão se envolvendo na lama do pecado, meus irmãos, porque não querem obedecer a palavra. Louvado seja Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não podemos, meus irmãos, andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Espírito. Glória a Deus, que não andam segundo a carne, mas glória a Deus, o Espírito. Tem que andar segundo o Espírito, meus irmãos, não é conforme a carne. Glória a Deus. O 2 é assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como está enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, do pecado pelo pecado. Condenou, glória a Deus, o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Veja aí, meus irmãos, não é para andar segundo a carne. Glória, ô insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Você que começou no Espírito, agora acabaste pela obra da carne, pelo prazer da carne. Glória a Deus, o 4 diz assim, para que a justiça se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são de Cristo, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Onde você está? Você está na carne ou você está no Espírito? Você está nos prazeres de Deus ou nos prazeres do mundo? Você está servindo a Deus ou a Mamum? Você está servindo a Deus ou a Baal? Você está servindo a Deus ou as fascinações da carne? Glória a Deus, aleluia. Jesus te chama para um conserto. Coloca a tua vida no plumo de Deus, sai da carne. Para de pecar, para de fazer desejo da carne. Para de se masturbar. Para de ver pornografia no telefone. Para de ver as coisas terrestres desta terra. Sai da mentira, sai do engano religioso. Para de ser torcedor de time, fanático por time. Saia dos prazeres do mundo. Saia dos prazeres da terra. Jesus te chama para um conserto. Abandona o teu pecado enquanto é tempo. Glória a Deus, aleluia. Pessoas, meus irmãos, que brigam, meus irmãos. Estão brigando aí, glória a Deus, aleluia, aí glória a Deus, por Bolsonaro, por Lula. Estão nas políticas, envolvidos nas políticas, meus irmãos. O povo de Deus é santo, meus irmãos. Não é para estar envolvido em política, não. Glória a Deus, irmão, quer dizer que votar é pecado. Não é pecado você escolher uma pessoa para você votar. O pecado, meus irmãos, é você estar fazendo política em cima dos altares. Louvado seja Deus, mentindo, enganando. Glória a Deus, aleluia. Levando as pessoas, meus irmãos, o Brasil não vai mudar se votar em Lula ou em Bolsonaro. Vai mudar, meus irmãos, se nós buscar a Deus, se converter a Deus, aí muda. Que Deus possa abençoar a todos, meus irmãos. Aí do canal do YouTube, compartilhe e comente. Se você gosta da verdade, meus irmãos, compartilhe. Se você gosta da verdade, comente os vídeos. Deus possa abençoar a todos. Essa é a palavra de hoje. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta para a glória de Deus. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor.